pessoal, hoje na prática, sem lero-lero, não tem conversa fiada, e hoje eu tenho o orgulho de receber aqui no nosso Na Prática, ele, Caio Ferraz, o vereador mais votado em Linhares, se eu não me engano, o mais novo, Bem, então, dessa eleição mais novo, e a gente está aqui para discutir um pouquinho com ele, com esse cara que, pô, foi uma chuva de votos, e a gente vai conhecer um pouquinho o Caio. Caio, quem é o Caio Ferraz? Fala pra gente, se apresenta Na Prática. Primeiro, obrigado pelo convite, estar aqui com você é um grande prazer. Bom, o Caio Ferraz tem 26 anos, é advogado, trabalha no meio público há mais de 13 anos. Né? 13 anos já? 13 anos. Caramba. Iniciei minha vida profissional aos 14 anos. E desde então, nós vem trabalhando, né, nessa área, sempre em órgãos públicos, né, dando de fato o meu melhor no serviço público. Nos seus 14 anos, você já iniciou em qual local? Quando aos 14 anos eu iniciei, era no escritório agropecuário como office boy, né, naquele período. Logo depois eu comecei a assessorar o ex-deputado Luiz Durão durante um grande tempo e aí segui, né, trabalhando como assessor do PROCON, né, atendi ali no PROCON, o órgão de defesa do consumidor do nosso município, depois segui para a Procuradoria-Geral, assessorando a Procuradora-Geral do município, depois eu saí para assessorar um outro deputado estadual também na Assembleia, e aí foi quando eu disputei minha primeira eleição nesse tempo, né? Sim. E aí tive aí 716 votos. 716 votos, tá aqui, ó. Você teve na última eleição 716 e agora teve 2.385 votos, tem um crescimento de 233% na sua campanha. E o que você fez de diferente, na sua opinião, na prática, para ter conseguido esse crescimento tão exponencial? Bom, Jefinho, eu acho que as parcerias firmadas, é lógico que uma campanha de 4 anos era um Caio novo, né? O Caio talvez não tão preparado como está hoje, com as parcerias firmes, né? E eu falo parcerias com o governo do estado, com o governador Renato Casagrande, com o deputado estadual Thiago Hoffmann, que é um grande parceiro, o qual pude assessorá-lo pelos últimos 2 anos, e me deu essa instabilidade política, né? essa condição, de fato, de dialogar com a comunidade, com o deputado federal Gilson Daniel, que foi um outro parceiro também. Além, é claro, de também estar com a comunidade, né? Foram 4 anos trabalhando e dialogando e ouvindo as comunidades dia a dia, entendendo as necessidades de cada um. Então, há 4 anos atrás, um Caio um pouco novo, né, com 22 anos, ainda não formado, vindo pela primeira vez, sem condições e estrutura suficientes para uma campanha. Então, assim, é isso que muda de 4 anos para cá. É muito trabalho, muita dedicação. E o que te motivou dentro da sua trajetória a você entrar, né, nesse meio político? Quem foi o seu prepulsor? Falar, rapaz, eu quero ser um político. Claro que você começou como vereador, tem uma base de trabalhos anteriores, mas qual foi o gatilho? A minha vida toda eu sempre gostei da política. Eu sou apaixonado pela política. Eu acredito que a política de fato, é a forma de transformação de quem mais precisa. Eu venho de uma família onde já tive alguns candidatos a vereadores, a prefeito, né? Então, desde menino, eu via a minha movimentação ao entorno da minha família para um candidato. Então, sempre gostei de estar inserido. Então, desde menino, sempre falei, um dia eu vou ser prefeito da cidade, um dia eu vou ser vereador, um dia, quem sabe, ser deputado. Isso, de fato, eu sempre gostei e sou apaixonado pela política. Adoro servir as pessoas, estar com a população, entender de fato o que ela precisa e contribuir com o que mais precisa. E quando a gente consegue contribuir, entregar alguma coisa, para mim, isso basta, é a melhor coisa. Eu nem te perguntei, claro que eu acho que é fundamental a família. Como que é o apoio lá do Rock? Se você não sabe, eu lembro da sua mãe grávida de você, tá? Desde 97. Uns anos já, alguns anos já. Não vou dedurar a minha idade, não. Mas como é que foi o apoio da família, em especial pai, mãe? Incondicional. Nessa eleição, Roque e Elânia se dedicaram integralmente na minha campanha mesmo. Foram com tudo, foram para dentro. Bem diferente da campanha passada, onde a gente via, de fato, um pouco de receio, né? Acho que todo pai e mãe tem uma exposição grande, receio, né? Estar na vida pública não é fácil. A gente sabe o quão difícil é, o quão atacado nós somos e quantas fake news e mentiras são jogadas na rua para tentar difamar. Então, você vê um filho talvez sendo difamado, ou pessoas falando mal, pessoas que até nem conhecem a gente. Então, isso de fato é difícil. Mas eles entenderam que para mim era um projeto de vida, era um sonho, era um objetivo. Então, eles abraçaram muito a campanha. Não só o Roque, Elânia, mas toda a família Ramos, Ferraz, Correia,
Sueiro. Então, a gente teve, de fato, todas as minhas famílias abraçadas no projeto, que não é do Caio, é de todos. Sim. E o que é ser um vereador para você, já que você, né, já deu para entender alguns sonhos, né? O céu é o limite para você, vamos dizer assim. O que é ser um vereador para você agora, depois de eleito? Bom, ser vereador, a legislação, né, a nossa Constituição Federal, ela fala claramente, é legislar e fiscalizar. Esse é o papel do vereador. E a gente trouxe muito isso na nossa campanha, de fato explicar para a sociedade, para a comunidade o que é ser vereador. Não chegar em lugares e fazer promessas vazias, falando que vai fazer obras A, B e C, porque esse não é nosso papel. É, de fato, entender a necessidade da comunidade, da sociedade, escutar, dialogar e tentar buscar soluções viáveis, soluções que os vereadores têm condições. A gente trouxe muito isso. E o que nós trouxemos na nossa campanha foi exatamente isso, sentar, dialogar, escutar as demandas, porque a gente sentia que a comunidade, a sociedade tinha essa necessidade mesmo, essa falta do político ir até lá e ouvir. Muitas vezes passava ali, pedia o voto, outros pediam os votos e não parava para escutar o que aquela pessoa estava precisando. E às vezes é simplesmente um ouvir, entender o que está precisando ou dar uma mera informação que ela consegue resolver. Então, a gente sentiu isso. E, é claro, com as parcerias firmadas, a gente vai conseguir entregar muita coisa para a nossa cidade. Sim. Dentro da sua campanha, na prática agora, a gente vai começar a aprofundar a campanha, ação, cidade, visão, enfim, um monte de coisa. Qual foi o momento mais desafiador dentro da sua campanha, em especial essa de 2024? O momento mais, assim, foi desafiador, que eu tive que me reinventar. Qual foi o momento? Acho que a gente não teve um momento desafiador nesse sentido. A gente seguiu uma estratégia, né, e um planejamento durante toda a campanha. Então, lá atrás, quando nós decidimos ser candidato, a gente vinha com um planejamento estratégico, com uma campanha, de fato, ordenada e preparada para nós seguirmos os 45 dias. E assim foi feito. Uma campanha propositiva por todos os bairros da cidade, uma campanha com agendas muitas vezes independentes, onde a gente caminhava bairro de manhã, bairro à tarde, reuniões à noite, né? E além disso, uma rede social caminhando junto conosco, né? Então a gente teve uma campanha muito organizada e planejada. No entanto, que 2.385 votos, ele responde que realmente teve planejamento, né? Não adianta falar que isso é mentira. Não. Então foi muito bem planejada, né? Mas em nenhum momento foi assim, poxa, de baixar aquela cansaço de... O cansaço, a minha equipe falava que eu não podia falar que eu estava cansado. E isso nós não falamos durante 45 dias. Não estamos cansados. Mas é cansativo. É cansativo. Toda a campanha eleitoral ela é cansativa, é desgastante, né? Para quem está na rua como candidato e para quem está também na campanha interna. Mas a gente usou muito a juventude, a energia da juventude. Então, o Caio tem energia suficiente para fazer outra campanha, se eu preciso amanhã reiniciar novamente. A gente está pronto para ir para a rua de novo. A sua campanha agora é de 4 anos, né? É isso aí. Agora é um Você ganhou ontem, você ganhou dia 6. Dia 6 e não paramos ainda. E começou a campanha dia 7, pô. E não paramos ainda. Vai ter umas perguntinhas sobre isso depois você vai me falar. E em que momento que você falou, minhas estratégias deram certo? Claro que a campanha de vereador, todo mundo que já foi candidato, os meus amigos, enfim, dos contatos que eu tenho, dizem que a campanha é uma campanha difícil, porque você tem muitos amigos, a família divide o voto. E qual momento que você, assim, chegou, poxa, eu acho que deu certo, ou através de uma pesquisa que você possa ter feito, ou através do feedback das pessoas, que você, estou no caminho certo e já deu certo? A gente só sente isso no domingo à noite. A gente quem já foi candidato sabe o dia da eleição quanto angustiante é. Mas a gente teve uma certeza que nós estávamos no caminho certo quando a gente ia para a rua, de fato. E a gente sentava num banquinho ou sentava numa calçada junto de um cidadão, e o cidadão falava bem assim, vou votar em você, estou com você. E assim foram os 45 dias. E você percebe quando a pessoa fala assim, você sabe que ele vota, é verdadeiro? Você percebe no olhar da pessoa. Quando ela fala com carinho, com confiança que vota em você, você sabe que o voto é seu. A pessoa vai te dar a honra de ter o seu voto. Mas, assim, é perceptível, principalmente para nós, quando no último dia da campanha, na última carreata, quando eu estava em cima de um carro e eu passava pelas pessoas, as pessoas falavam bem assim, mãe, é o Caio Ferraz. Pai, é o Caio Ferraz. Ou o próprio eleitor falava, é o Caio Ferraz. Isso a gente não tinha na campanha passada, esse reconhecimento nas ruas. E aí, na última carreata, eu vi isso. Eu falei com a pessoa que estava ao meu lado, eu falei assim, vai dar certo.
porque o reconhecimento veio. E as crianças abraçou a minha campanha de uma forma tão bonita, E a criança tão influencia genuína. no voto, né? Sim. Se a criança pedir para um pai, vota no Caio Ferraz... E era assim, era o tio Caio votar. Ferraz para onde passava, de forma tão genuína pelas crianças que eu falei. E eu cheguei a brincar numa semana antes, falei assim, se as crianças votassem, eu era o candidato mais votado da cidade. Eu falei isso no sábado da eleição. E foi assim. Mas a palavra tem força, né? Isso é muito interessante. E onde você pretende chegar como político? Você falou alguns deputados, estadual, federal, mas claro que cada coisa de uma só vez, né? Eu acho que tem que respeitar os degraus, Com né? certeza. Os degraus da vida. Onde é que você pensa em chegar? Fala para mim. Seus sonhos, assim. Divide seus sonhos aí. Abre seu coração, vai. Sonhos, acho que todo mundo tem, né? Nós que estamos na vida pública queremos sempre galgar, né, novos passos, mas a gente está com o pé no chão. Vamos executar o nosso mandato de vereador, trabalhar em prol da sociedade, atender às expectativas da população, principalmente dos 2.385 pessoas que acreditaram em mim. Então, nós vamos caminhar juntos para que, neste mandato de vereador, nós possamos entregar o nosso melhor e estar à disposição E depois? da sociedade linharense. Acho que o futuro a Deus pertence, né? O futuro a Deus pertence. Eu te falei que a gente começar a te apertar um pouquinho, não, mas a gente quer saber se vai ser deputado. Mas, enfim, já deu para entender desde o início, quando você falou dos seus objetivos, assim. Eu estive conversando com alguns candidatos, algumas pessoas, há um tempo atrás, né, em algumas rodas de bate-papo. E o que eu percebo, Caio, isso também eu como um cidadão, como eleitor e como membro da sociedade de modo geral, que muitos políticos, especialmente os vereadores, eles somem depois do que se ganha a eleição. E eu acho que, na minha opinião, tem que externar. Eu creio que o vereador tem que estar um pouco mais próximo à sociedade. Mas isso não é normal. Você tem o porquê disso? Porque talvez você seja um dos primeiros, ou os demais, alguns outros, seja fácil. Mas, de modo geral, a maioria some. O que você acha disso? E você também tem essa percepção? Bom, eu posso falar por mim, né? Desde domingo, quando eu ganhei a eleição, eu não saí das ruas. Desde domingo, eu só vou em casa à noite, tomo meu banho, e no outro dia de manhã já estou na rua novamente. Já caminhei alguns bairros. O meu bairro, por exemplo, já concluí todo ele, caminhei todo. Bebedouro também, estou na mesma situação. Hoje estava terminando de caminhar alguns outros. Então, assim, eu estou na rua. E é o que eu falei no começo. A sociedade, a comunidade tem essa falta da atenção. Então, quando eu estou voltando agora, batendo palma de casa em casa, é assim que eu estou fazendo. Eu vejo um material meu, um adesivo que seja, eu bato palma, mesmo que eu não conheça a pessoa, passo lá e agradeço. E a pessoa acho que você está fazendo muito assim, bem, cara. E a pessoa fica muito feliz, porque às vezes a pessoa não quer que você vá lá para pedir nada, ou que esteja precisando de... Ela quer só atenção. Então, o político, ele tem que entender isso. Não é porque você vai estar na rua que as pessoas vão te pedir, não. Pelo contrário, elas querem te agradecer, te abraçar. Você é a esperança daquela pessoa. Você foi escolhido por ela para estar ali representando e brigando por ela. Então, é isso que a gente vem fazendo. Se você for levar na essência, você tem que ir para lá ouvir a comunidade, ouvir o que a maioria, claro que não dá para você atender também a qualquer um, porque tem coisas que são pedidos individuais, mas o que o coletivo daquela comunidade, a maioria é o anseio, isso aí você capta, filtra e leva e tenta representar. Domingo mesmo, eu caminhei a Vila de Regência toda. Lá eu tive 85 votos, eu saí de 6 votos, tive 85, um crescimento de 1.385%. E o que você fez diferente lá? Fala para mim. Simplesmente caminhei Caminhou com a vila, com o pessoal, deu uma caminhei na volta. vila, dei atenção a eles. Pediu voto, né? Escutei as demandas e me comprometi a voltar para tentar atendê-las, só isso. Isso aí. E já estou entregando, mesmo sem ter mandato, já conseguimos entregar o que a vila mais precisava. E já vamos conseguir entregar a partir do ano que vem. Então, isso é parcerias, né? Parcerias firmadas e reafirmadas que vão conseguir fazer com o mandato nosso caminho junto com a população. E você, pretende disputar a Câmara de Vereadores? Estamos dialogando com os demais vereadores eleitos, né? Acho que o diálogo ainda vai se iniciar. O prefeito eleito também está passando pela criação da sua equipe de transição, né? Então, acho que tem que haver um diálogo de fato, entender os melhores nomes para compor a casa, né? Compor a mesa diretora e vamos ver o que... É porque tem que, né, um vereador como você, com
né, essa expressão de votos, é plausível que tenha um anseio, que seja cobiçado a ser. A lei fala que nós vamos presidir a primeira sessão e vamos dar posse ao prefeito eleito. E aí depois existe a votação interna, né, nossa, dos vereadores. Então, é lógico que cada um também quer, né, tem seus projetos internos, né. Então, a gente vai estudar juntos com os vereadores, vamos analisar qual é a melhor indicação, a melhor pessoa para conduzir a casa pelos próximos 4 anos. Mas você tem vontade? Estamos avaliando. Estamos discutindo. Ai. Caio, e se eu pudesse resumir, qual a bandeira que o Caio Ferraz ele defende como priori? A gente vem trazendo na campanha muito a juventude, né? Tanto que nosso slogan era juventude que impulsiona. Então, nós trouxemos a juventude para dentro da nossa campanha e vamos levar ela para o nosso mandato, um olhar especial para a juventude. Mas o Caio vem trazendo no sua pré-campanha e no seu período de assessor parlamentar o assistencialismo. Eu, como assessor parlamentar do deputado estadual Thiago Hoffmann, pude indicar emendas parlamentares para o nosso município. Então, eu tenho 2 emendas entregue a 2 projetos importantes lá na região de Bebedouro, que é uma região de vulnerabilidade social. E a gente sabe o quão importante esses 2 projetos são lá para tirar as crianças de vulnerabilidade da rua, né, e trazer para dentro do projeto, que é o Caritas, onde eu entreguei o valor de 30 mil de emenda lá. E o projeto da Tia Ana, que é o Bebedouro Esporte Clube, também destinei 30 mil para lá. 2 projetos que têm mais de 150 crianças cada. Então, para uma região aquele projeto é muito importante tentar ajudá-lo e contribuir. Então, a gente, mesmo sem ter mandato, a gente vem trazendo. E nós vamos continuar lutando e trazendo investimentos para os projetos sociais. Além, é claro, também do desenvolvimento econômico, que é um forte que a gente sabe da importância de fortalecer esse desenvolvimento pujante que tem no nosso município, mas que precisa avançar um pouco mais ainda. Sim, e então, já que você disse sobre juventude, ela concluiu com essa próxima pergunta aqui. Vou falar um pouquinho dos conflitos que a gente vem falando de economia e juventude, né? É normal no meio empresarial hoje a gente ter uma queixa muito grande por falta de mão de obra na região. Em alguns momentos, as entrelinhas dizem os jovens não querem trabalhar mais. Isso tem se ouvido constantemente, que é uma escassez, né, de mão de obra em áreas, né? Todo mundo tem questionado devido à quantidade de empresa e não ter. O que fazer, então? O que você entende de solução para a gente tirar essa dor do empresário que questiona a falta de mão de obra e o jovem que quer trabalhar? Qual é a dificuldade que você enxerga, né, já que uma das suas propostas é o desenvolvimento econômico? Qual a dificuldade da empresa e do jovem? Porque, você é jovem, tem muito tempo na política e você fala a linguagem do jovem. Aonde que não está dando essa conexão? Qual a dificuldade que nós temos, na sua visão, aqui para a nossa região, cara? Bom, eu pude ter a oportunidade de visitar diversas empresas na minha campanha. E o que a gente ouviu de muitos empresários era a dificuldade exatamente da qualificação profissional. Não só da juventude, mas de um público geral, tá? Mas é onde eu reafirmei como deputado, inclusive federal, da condições da gente trazer novos cursos, quem sabe um novo polo do IFES, ou até mesmo o curso Qualificar AES, que é um projeto do governo do estado, onde tem a qualificação profissional de jovens, né? Então, a gente tentar incluir novos polos na cidade, principalmente para a região de Bebedouro, que é onde hoje, né, se concentra a maioria das grandes indústrias, grandes empresas. Então, da gente tentar trazer novas qualificações para tentar inserir essa juventude no mercado de trabalho, que de fato nós estamos tendo dificuldade. Então, é tentar profissionalizar e trazer esses investimentos dos parceiros, seja ele estadual, municipal e federal, para dentro, né? Ou fazer uma parceria público-privada. A gente precisa entender quais são as necessidades de quais áreas, mecânica ou TI, para que a gente consiga trazer esses cursos especializados para a nossa cidade para conseguir atender essas grandes indústrias que estão chegando. Você acha que o excesso de assistencialismo, isso não pesa um pouco, Caio? Porque assim, até a questão da qualificação, eu concordo contigo que a gente tem que melhorar, mas às vezes são trabalhos básicos de chão de fábrica, né? Construção civil, cara, que não tem quem trabalhar. Então, assim, é uma carência enorme de ter 200 vagas nos órgãos competentes do Cine. Então, eu queria entender isso, né? Por isso que eu te perguntei, assim, qual a grande dificuldade que a gente tem de não conseguir gente para trabalhar na região.
Então, se você acha que o excesso de assistencialismo não é algo que possa estar pesando também? O assistencialismo a gente tem que ver de que cara está vindo, né? A gente tem um município onde, de fato, a gente recebe muito assistencialismo devido de várias situações que a gente passa, né? Um desastre ambiental que ocorreu, então a gente vê uma sociedade sendo assistida devido a esse desastre. A gente tem outras políticas públicas, né? Do governo federal ou que seja do governo estadual, mas eu vejo que o pior cenário ainda é a falta da qualificação profissional dessas empresas que chegam precisando, de fato, de mão de obra qualificada. Eu acho que a gente precisa tentar trazer isso e tentar utilizar uma lei onde essas empresas destinar alguma quantidade de vaga para primeiro emprego, onde a gente precisa trazer isso um pouco mais para essas parcerias junto às empresas. Porque, na minha opinião, com esse desenvolvimento econômico da região de Linhares, que né, é uma região pujante, isso, sinceramente, como empresário, me preocupa. Porque você imagina, vai vindo mais empresas, mais negócio, e a gente não tem né, mão de obra. Então, a gente precisa, realmente, é importante esse olhar seu sobre isso. Mas assim, a nossa cidade, de fato, ela é pujante, né? Ela tem um desenvolvimento econômico fora do comum, mas a gente tem um desenvolvimento social e humano precário. Então, se o poder público não abrir os olhos e não tomar as medidas necessárias agora, nós vamos ter problemas futuros. É por isso que eu tenho... Então, assim, precisa, sim, projetos sociais urgentes serem feitos para as crianças e adolescentes. A gente precisa ter um desenvolvimento humano melhor, com qualidade de vida. A gente tem muitos lugares que ainda não tem esgoto, que o esgoto é a céu aberto. A gente tem ruas a chão. Então, assim, esgoto sendo jogado dentro de lagoas. Então, a gente precisa tratar isso, porque uma cidade que tem um desenvolvimento como econômico, nosso, está nessa situação, concordo com você. É preocupante. Então, a gente tem que ver o equilíbrio né, entre o econômico e o social. Eu não tenho dúvida que isso é crucial, mas é desafiador. Com certeza. Com certeza. A gestão pública ela é desafiadora. Na sua opinião, o que seria urgente hoje? Você vai lá para a Câmara hoje, para a Câmara Municipal, e fala assim, rapaz, é algo que tem que ser assim, urgente para a gente né, ter esse olhar para a cidade de Linhares. Tem muita coisa a ser feita na área da educação, na área da saúde, no social, né, no ambiental, né, no meio ambiente. A parte turística também a gente tem que se desenvolver muito, afinal, com a nova reforma tributária, o turismo ela vai ser onde o município o Estado vai conseguir arrecadar um pouco mais, vai conseguir avançar na questão dos impostos. Então, a gente precisa também iniciar esse processo do turismo na nossa cidade, que é um potencial turístico tão grande, né, tão forte, a gente não utiliza. Mas eu acho que a prioridade hoje é a educação e a saúde. Onde, educação e saúde. Na minha campanha, a gente ouviu muito a questão, principalmente, dos autistas, né, das crianças precisam de atenção especial, a dificuldade das mães, dos pais com monitores escolares, com escolas sem manutenção, a falta de pagamento desses monitores, né? Então, a gente precisa, de fato, iniciar isso. E, é claro, a saúde, que a gente vê uma grande reclamação de um todo, não só dentro do nosso hospital geral, mas em todos os postos de saúde, não pelo atendimento, mas pela falta de estrutura para que nossos funcionários consigam trabalhar. Você já tem alguma ideia de pré-projeto que você pretende implementar o mais rápido possível? Alguma proposta sua que você vai trazer assim, de imediato? Claro que a gente tem algumas que nós vimos na campanha, né? Ouvimos na campanha e nós vamos dialogar com o prefeito. Como eu disse, o vereador ele tem uma entidade restrita, fiscalizar e legislar. Então, quando você tem um prefeito onde você consegue dialogar e já mostrar o que você entende ser eficaz, é o ideal. Então, a gente já vai sentar de imediato com o nosso prefeito eleito para que a gente consiga desenvolver essas atividades e tentar implementar o quanto antes. Eu preciso entrar na Câmara primeiro, né, entender como funciona o legislativo interno para que a gente consiga avançar nos projetos indicativos, né, do município e a legislação também. Mas então você acha que saúde e educação talvez seja onde que você queira... Sim. Se é isso que você pontuou, de imediato, são os dois segmentos que você... pensa em fazer. Vou puxar um assunto aqui meio delicado, mas tem que ser falado. E nós já tivemos vários casos em Linhares sobre a rachadinha. Por que muitos insistem em fazer isso, né, a nível Brasil? Como combater isso, Caio? Eu acho que o combate é exatamente escolher as pessoas preparadas e corretas para o cargo, né? Acho que é o melhor combate. Se a população ela entendesse, como ela entendeu, a importância do voto dela, o quanto é importante ela, de fato, votar certo, escolher o seu representante, isso não aconteceria.
né? A rachadinha é um absurdo, absurdo. Você tirar um salário de um servidor, de uma pessoa que está lá trabalhando, para você utilizar para outros meios, isso não existe, cara. O seu salário, o salário do vereador é 6.900, quando vai para 4.500, 4.600, esse é o seu salário. Se você se colocou à disposição para ser o vereador por este salário, execute e viva do seu salário. Ou então trabalhe com outro paralelo, como eu vou fazer. Vou ser vereador e pretendo trabalhar como advogado, exercer a minha profissão. Então, que te permite, isso. porque são 2 dias de reuniões, permite. você tem um tempo inteiro, dá para fazer suas visitas, dá para, né, exercer sua função. Concordo contigo. E partindo para um cenário um pouco mais nacional, qual a sua opinião sobre o fundo eleitoral? Você acha que tem muita grana naquilo lá e talvez existe algumas outras prioridades do que... Você acha que recebe muita grana de fundo eleitoral e que poderia ser repassado para o nosso social? Com certeza, o fundo eleitoral é um fundo enorme, né, no Brasil, mas é a legislação federal, né? Então, se os deputados federais e o presidente da República e os senadores entenderam, há que se cumprir a legislação. Mas eu acredito que sim, a gente teria social, uma saúde, uma mais forte se esse dinheiro fosse revertido para outros cenários, né? Entendi. Não, importante. O que você pensa, o que teria hoje, o que você pensa em trazer para os jovens nas questões de entretenimento, né, para a cidade? Porque o jovem precisa além de trabalhar, mas também confraternizar e tem algum tipo de evento, alguma coisa assim que você pensa em desenvolver junto a eles na área do lazer, até mesmo do turismo para o jovem? O que você pensa sobre isso? É claro que os projetos, né, e eventos são do Poder Executivo. Sim. Então, nós vamos estar lá junto com o prefeito, né, para fortalecer e dar condições dele criar os eventos necessários, né? Que seja nossa festa da cidade, que precisa ser feita. Acho que até voltar nosso Micarense? Rodeio, eu ia falar nosso rodeio, mas o Micarense seria muito bom também, tá? Vamos fazer, prefeito. Se depender do vereador, pode contar com a gente, é claro. Eu tô falando porque você tem que falar sobre isso, cara. Você é a pessoa mais indicada para estar falando sobre confraternização. Eu acho que tem muita coisa, né? Nossos balneários, né? Tem tanta coisa boa a ser feita. Nosso Pontal, que pode receber diversos eventos durante todo o ano. Que seja uma Copa Kart, levar para lá naquela nossa Avenida do Sol. Nós temos ali cabanas, né, maravilhosas, que sabem trazer um pouco do forró. A gente pode trazer festas durante o ano. Tem nossa vila de regência, né, uma vila que vem surfistas aí de todo o Brasil e do mundo utilizar. Então, por que não trazer um pouco mais o nosso turismo, potencializar? Povoação, que tem também sua praia, tem tanto o nosso Congo de povoação. Então, a gente tem muita coisa além das nossas lagoas, né? Muitas delas são, de fato, propriedades privadas, né? Mas a gente tem lagoas ali que podem ser utilizadas, que colocam um pedalinho, que faça ali espaços para fazer piquenique, trazer essas pessoas. Então, a gente tem que, sim, potencializar nosso turismo e trazer esses eventos. E se depender do vereador, né, do nosso mandato, a gente vai estar lá dando condição para o prefeito realizar esses projetos. Nós tivemos o dia do professor, né? E saiu até um corte meu ali. Eu sou um dos que defendo muito o professor, devido, né, antes de você ter sido advogado, alguém te ensinou. E a gente... existem alguns desafios, né? Como os professores são funcionários públicos e os aumentos, eles são feitos para o servidor público, né, de modo geral. Você enxerga, exemplificando aqui, o mesmo aumento que quem concede os aumentos, se não me engano, é os sindicatos que dialogam com o executivo e criam um percentual de aumento para todos os servidores públicos, correto? Correto. Como fazer diferente, não que todos não mereçam ter o seu recurso, mas para o professor em especial, como mudar isso, já que o aumento ele fica nivelado a todos os servidores públicos? Como pensar diferente nisso? Você já parou e pensou nisso? Como pode ser feito para melhorar essa performance do educador? Tem que dialogar primeiramente com o executivo para ver as condições financeiras do nosso município e tentar sentar com o sindicato, isso vai ser feito, o nosso mandato está à disposição deles, para que a gente tente criar legislações exatamente para não ter esse problema. Já é a segunda classe que vem falar exatamente isso. A classe também dos nossos motoristas de ambulância também vieram falar exatamente isso, né? Que eles não podem receber uma porcentagem maior, né? Pela curiosidade ou pela... Então, assim, tem a legislação que a gente precisa sentar e rever da questão dos aumentos e também das questões da carga horária de trabalho de alguns e outros. Então, a gente precisa, de fato,
tentar entender para contribuir com nossos servidores que são tão essenciais para a nossa gestão da nossa cidade, né? Porque sem eles nossa cidade para, não só dos professores, mas todos eles, né? De todas as classes. Porque a gente vê os professores, né, realmente sofrem bastante. muito. Claro que dos motoristas, demais os profissões. monitores são monitores, outros, né? Que a gente vê Não estou aqui para falar que é melhor que os outros, mas eles têm uma relevância muito importante, porque eu acredito que eles que formam na educação e nos conduz a ter um país melhor. A gente já falou 2 vezes, né, que você falou a função do legislativo é fiscalizar o executivo e legislar. Como, pelo que você tem me dito aqui, o tempo todo, é o diálogo, é o trabalho, é melhorar a cidade. Mas como também combater aquele excesso de assistencialismo, né? Estou falando de modo geral como os vereadores. No passado, todo mundo assim, eu vou votar no vereador para ser... Ele vai me contribuir com alguma coisa, vai me ajudar. Como isso, né, Caio? Porque é importante você estar aqui, é legislar, fiscalizar. É preciso combater isso. Né? E as pessoas entenderem que a função de vocês é essa. Fala um pouquinho sobre isso, aquele antigo assistencialismo. Porque cada político, né, cada gestor, cada vereador, ele faz o seu mandato. Né? Então, cada um tem a sua visão, Jefferson. Eu tenho uma visão um pouco mais de governar, de ter um mandato em prol de uma sociedade por um todo. Não naquele particular, naquele problema específico daquela pessoa. Lógico que às vezes você precisa ajudar uma pessoa, né? Passa por necessidade, você tira do seu próprio bolso para contribuir, para ajudar. Isso tudo bem, né? Você está fazendo por você, mas não precisa você mostrar para a população. Diz um ditado, né? O que a mão esquerda faz, a mão direita não precisa saber. Então, cada vereador tem a sua forma de legislar. Eu não, eu quero contribuir por um todo, para uma sociedade completa, né? Investir de fato e trabalhar por políticas públicas necessárias para aquela comunidade, para aquela sociedade. Então, é o que a gente vem trazendo. Né? No meu mandato vai ser dessa forma. Acho que tem que ter a condição, né? Para as pessoas poderem realmente terem aquilo que é de direito. Sim. É isso aí. Sobre a renovação da Câmara de Vereadores, a gente teve 17 vereadores, sendo que 9 novos vereadores e 8 reeleitos. Né? Nós tivemos mais de 50% de renovação, 52 ponto alguma coisinha. O que você atribui isso? O que você acha que fez as pessoas mudarem uma quantidade grande de mudança dentro da Câmara de Vereadores? Acho que a política de Linhares, ela passa por um período de oxigenação, de fato. Né? A sociedade entendeu que alguns projetos tinham que ter seu ciclo encerrado, não porque foi ruim, não porque não merecia, mas porque eles acreditam que novas pessoas, novas mentes, né, irão contribuir um pouco mais. Então, eles são gratos, né, nós somos gratos por quem já passou, mas a gente também quer ver uma inovação, quer ver a renovação de fato trabalhando. Isso é importante, eu acho que um dos pilares da democracia ela é a alternância do poder. Né? Então, é necessário ter essa interrupção por algumas vezes para que entre novas lideranças e também daqui a pouco essas novas lideranças saiam para dar espaço às outras. É isso que a política tem que ser feita, tem que ter essa troca, essa oxigenação para que novas ideias surjam e novas políticas públicas sejam executadas. Certo. Quem é a sua referência política? Quem que você fala assim, pô, esse cara é a pessoa que eu olho assim e falo, porra, sou fã dele? Eu tenho alguns. Eu tenho o nosso amigo e governador do estado, é um excelente gestor. Nosso estado caminha como nota A do estado do Espírito Santo, é um dos estados referência do Brasil. Então, a gente vê de fato que é um estado organizado, controlado, independente das suas ideologias partidárias. Nós temos que reconhecer o grande gestor que é o nosso governador do estado. Eu tenho um grande amigo e parceiro, padrinho político, que é o Thiago Hoffmann, né? Um político novo que surgiu agora também, foi eleito há 2 anos como deputado, na sua primeira candidatura, vem fazendo um mandato de deputado estadual assim, maravilhoso. Tem o Gilson Daniel também, que é um líder nato, onde conversa com você e é de se apaixonar de fato pela sua expertise, pela sua experiência, e o quanto já entregou na cidade de Viana como prefeito lá 2 vezes, agora deputado federal, e está também nos ajudando, contribuindo, vai contribuir com a gente no nosso mandato com emendas parlamentares. Então, hoje são minhas referências políticas, são esses 3... Você espelha nessas 3 pessoas, cada um na sua área. Não, tá certo. E em cenário nacional, vamos perguntar, qual a sua opinião sobre o Alexandre de Moraes?
Vamos deixar o ministro lá nele, né, quietinho? O que é que você acha? Deixa o nosso ministro lá. Porque, na realidade, mandaram perguntar aqui. Falaram, deixa eu perguntar para ele o que ele acha. Deixa o nosso ministro lá quieto. Acho que deixa ele executar o cargo que foi concedido a ele. É melhor. E sobre... É porque são perguntas de nível nacional, por isso que eu estou... Acho que a gente tem que discutir o município, né, antes. Não tem problema, não. E sobre... porque, na realidade, está embaixo que tem que perguntar. E sobre o controle de mídia, o que você acha sobre a questão dessas intervenções no X? A Constituição brasileira é clara, né? A gente pode falar o que quiser, desde que não agrida ninguém, não ofenda a honra de ninguém. Então, controlar a mídia, isso é fora do comum, né? Independente de qual ideologia você acredita e quem você acredita... É fora dos tempos atuais, Você né? imagina você fazer sua campanha e você... Não, perdi minha conta. E aí? Não tem condição isso, né? Não hoje em dia, né? Não dá, né? A ditadura já passou, né? Já passou, concordo com você. E qual vai ser o perfil dos seus assessores? Tem um que está aqui atrás aqui. Como é que vai ser? Você escolheu já o pessoal? Como é que está aí? Fala para mim. Nosso gabinete ainda está sendo discutido, está sendo montado. Uma equipe técnica onde vai auxiliar o vereador, onde estarão no gabinete enquanto eu não estiver. O nosso gabinete vai ser um gabinete muito transparente, onde eu não vou ficar dentro de sala, vou para a rua de fato, vou fazer o que eu prometi na campanha, dialogar e ouvir a comunidade. Então, você vai me ver muito na rua, tentando entender, indo ao gabinete quando necessário para fazer algum requerimento ou ter reuniões, mas o nosso gabinete vai trabalhar paralelo ao Caio que vai estar na rua, ao vereador que vai estar na rua. Então, vai ser um gabinete, obviamente, técnico, mas mesclado também com o político que precisa ter. Entendi. Aí atrás, quer perguntar alguma coisa aqui? Certinho? Caio, você é muito objetivo, rápido. Rapaz, o podcast voou hoje aqui, porque você tem resposta tudo na ponta da língua, não dá nem para te apertar um pouquinho mais, pô. Tudo ele tem uma respostinha, rapaz, ele é muito fera. Caio, o podcast é rápido hoje, foi muito objetivo, porque realmente você é bem diretão. Então, eu elaborei bastante perguntas. Olha que foi quase 30 perguntas aqui. Queria deixar para você passar suas considerações, já que você tem mais 2 podcasts ainda hoje para você falar. Mas queria deixar as conclusões finais aí para você poder falar. Queria agradecer. Obrigado pelo espaço. Sim. E obrigado ao povo liarense, né? Porque ser honrado em ser o vereador mais votado dessa legislatura e mais jovem, né, com 26 anos, é de fato uma honra e uma responsabilidade muito grande. Ter 2.385 pessoas que confiaram no meu projeto, que acreditaram nas minhas propostas, né, num projeto tão propositivo como nós fizemos, de fato é muito honroso e eu fico muito feliz de ter tido a oportunidade de ser eleito. E quero falar com todos que nós vamos trabalhar muito, que eu vou me dedicar integralmente a esse projeto. Eu vou viver o meu mandato em prol da cidade, assim como eu venho vivendo desde a campanha passada. Não foram 45 dias de campanha. Foram 4 anos trabalhando, 4 anos entregando à comunidade, mesmo sem ter mandato. Eu tenho entregas que nem vereador de mandato tem. Então, é por isso que eu acredito que a sociedade entendeu a minha campanha, a minha candidatura e me escolheu para ser o vereador, porque eles acreditam que nós vamos trabalhar, e é isso que eu me comprometo aqui mais uma vez e reafirmo. As parcerias junto ao governo do Estado, do governo federal, através do deputado Gilson, do governo do Estado, através do nosso governador Casagrande e do nosso deputado estadual Thiago Hoffmann, estão mais que reafirmadas, estarão comigo lado a lado, trabalhando e fazendo o que for possível pela nossa cidade, junto do nosso prefeito Lucas, né, que tenho certeza também que fará um belo mandato, e nós estaremos lá junto com ele, pedindo, cobrando e trabalhando juntos de mão dada. Então, Linhares, obrigado pela oportunidade, contem com a gente, nosso mandato está a inteira dispor, porque o projeto não é do Caio, é de toda a cidade. Caio, em nome do Na Prática aqui, né, primeiramente tem que te parabenizar, porque Obrigado. Tem que respeitar essa quantidade de votos, tem que respeitar o trabalho que realmente você fez durante toda a jornada, foi reconhecido nas urnas através dos votos. Linhares realmente precisa de alguém. Eu sou super adepto a essa renovação, super adepto a pessoas que pensam diferente. Eu também gosto muito, por se tratar de você ser um advogado, de conhecer um pouco mais das leis. Isso eu acho que te pesa muito, acho que você vai ter uma responsabilidade muito grande na hora do legislado conhecer.
Realmente as parcerias é muito importante, né? Não se faz nenhum tipo de desenvolvimento econômico se não estiver alinhado com os demais estruturas. Então, eu torço, eu tenho certeza que você vai fazer o melhor por Linhares, tá? E daqui para frente não tem mais A ou B, nós somos todos Linhares. E o que é mais importante não é dividir, é somar. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar daqui para frente e agregar. Hoje a gente está aberto aqui, a hora que você quiser vir bater um papo, trazer algum assunto relevante, a gente está aqui para ouvir e, claro, torcer para que dê tudo certo por você, tá bom? Obrigado. Pessoal, valeu, Caio Ferraz, nosso vereador de Linhares. Fera, um abraço, valeu. Abraço, gente. Até mais, obrigado. tchau.